última coisa que eu quero perguntar, além dos instrumentos musicais, dos softwares e dos cantores que eu falei agora há pouco que vamos conhecer no estúdio, como é que você começou a série mais revolucionária, diferente e estilo internacional de vinhetas cantadas chamadas os pacotes Radio Evolution? Pelo que eu sei, vocês começaram em 2007, mas não tem todas as demonstrações no Radio Evolution, só se a gente conferir no estúdio. Como é que você começou o Radio Evolution com base no que as produtoras internacionais fazem? TMNext, TM Evil, Real World One, o Wise Buddha Plus, que agora não existe mais, mas que alguns ainda usam. Como foi que vocês começaram a produção do Radio Evolution e por que ele foi muito avaliado para todas as emissoras do Brasil? O Radio Evolution foi criado pelo Crazy Boy, que é um produtor chamado Wellington, que mora, aliás, atualmente próximo de BH, mas que naquele momento estava trabalhando em Uberlândia, aqui na Auto Studio. E a gente queria um pacote que chamasse a atenção, que fosse completo para renovar a plástica da rádio. E ele teve a ideia de fazer um pacote de vinhetas. Aí nós ficamos procurando nomes pela influência americana que a gente sente muito. A gente queria um radio, alguma coisa que melhorasse a rádio, que fizesse uma revolução na rádio. E ficou Radio Evolution. O 1 não vendeu bem, o 2 não vendeu bem. Eu vou poder te mostrar depois esses pacotes. Mas aí teve uma revolução. No Radio Evolution 3, que a gente, cada ano a gente usa o nome de uma rádio para fazer, ilustrativo. Na época foi da Extra FM, tinha Extra FM Uberlândia e a gente usou o nome com o slogan Tá na Extra, tá com tudo. Esse pacote nosso foi revolucionário, porque ele vendeu mais de 100 pacotes. Meu Deus do céu, e foi aí que vocês começaram o sucesso do Radio Evolution. Não foi no 1, mas foi no 3. Sim. Eu baixei a demonstração do 3, postei no SoundCloud, porque na sua conta original do SoundCloud, você não postou demonstrações de pacotes mais antigos, porque o que eu sei, vocês estavam com o HD perdido no seu computador Windows. Aí por isso que eu tive que colocar essas demonstrações. Você até enviou uma vez, quando eu primeiramente entrei com você no WhatsApp no ano 2020. Olha que bom. E você também postou a demonstração do 6, que foi feita em 2013. E a demonstração do 6, a voz era diferente dos outros. Além de falar em inglês, era uma voz bastante reconhecida. Não sei se eu já ouvi essa voz em uma rádio americana antes, mas no final de cada demonstração que vocês fizeram nessa época, ele sempre falava essa frase final depois do nome da produtora: All rights reserved. A gente usou uma das chamadas, uma voz americana. Por coincidência, é a voz que estava na extinta rádio WPLJ de Nova York. Era a voz padrão da rádio naquela época, entendeu? A gente queria ter gravado com uma voz americana realmente, porque não é um inglês, um brasileiro tentando falar inglês. A gente quis gravar com um inglês falando em inglês. Eu acho que isso foi uma das coisas também que revolucionou, chamou a audiência para a Audio Studio e contribuiu para o nosso sucesso. Mas nós temos, no caso do Radio Evolution, a gente tem todas as edições. Às vezes a gente não coloca todas as edições no site porque alguns pacotes não estão mais à venda. Já passou o tipo de instrumental, já passou o estilo da vinheta e assim por diante. Mas todo mundo que quiser ouvir, para conferir alguma coisa, como no seu caso, que é um cara que gosta de história, a gente manda com o maior prazer. Tá? Vou te mandar depois todos os Radio Evolution para você ter também. Com toda certeza. E vocês fizeram tanto sucesso no 3, que aí eu acabei me perguntando. Em cada pacote, vocês variam um pouco o instrumental estilo, dependendo do formato de cada rádio que vocês colocarem. E aposto que algumas dessas vinhetas em vários pacotes de vocês, não só o Radio Evolution, eu percebi que alguns das acapelas gravadas pelo esse super coral são muito animadas e em outras vinhetas nem tanto. Então, como é que eu uso
aquele alto astral nas vinhetas do Radio Evolution, mesmo sabendo que a instrumentação varia de eletrônico, eclético, para mais acústico, harmonioso e melodioso, como no caso do Evo 3.0, que vocês fizeram em 2019 por causa dos 30 anos da Audio Studio, comemoração dos 30 anos da produtora. Como é que você varia esses estilos e ainda por cima coloca um alto astral na maioria dos pacotes Radio Evolution? Tá, os cantores, o grupo nosso de coral, eles têm que acompanhar o instrumental e o astral da rádio, de acordo com o que a trilha estiver fazendo. Mas a gente sempre quer gravar vinhetas para cima, alegres e descontraídas. Mas a gente já fez pacotes diferentes, muito diferentes. O pacote Alpha, por exemplo, é para rádio adulto. A gente tem um pacote News para rádio que toque notícias, alguma coisa assim. E a gente fez um outro pacote há 2 anos e meio atrás, um pouco antes da pandemia, que era o pacote Terra, que eram coisas mais acústicas, mais sertanejas, entendeu? Então a gente tem várias nuances de pacotes, mas o coral está sempre acompanhando o arranjo instrumental que estiver pedindo. E todavia a Alfa FM de São Paulo não obteve um contrato de vocês e ainda por cima não usou o pacote, bem que eu queria que utilizasse. Isso aí, quando a gente batiza um pacote, o pacote não é feito para aquela rádio. Por exemplo, o pacote Mega, ele não foi feito para a Mega de Ribeirão. Inclusive a Mega só foi comprar ele 1 ano depois que ele tinha sido lançado. E agora usam alguns desse pacote. Sim. Então, assim, quando você vai fazer batizar um pacote com o nome, ele não é feito para aquela rádio. É um pacote demonstrativo e aí a rádio é uma referência sonora. Então, se eu fizer um pacote Jovem Pan, por exemplo, não estou falando que eu faço as vinhetas da Jovem Pan. Estou falando que aquelas vinhetas são parecidas com o formato que a Jovem Pan usa. É o mesmo caso da Alfa. Então, são vinhetas para rádio adulto com um formato mais melodioso, mais romântico, com a cara daquela rádio. Então quer dizer que as vinhetas não estão na Alfa, nem na Jovem Pan, nem na Nativa, só de uso demonstrativo. Sim. Só que pode servir para outras emissoras no mesmo formato. Por exemplo, a Alfa pode não usar as vinhetas, mas, por exemplo, a Cultura ou a Antena 1 pode até usar essas vinhetas. Sim, com certeza. A Nativa, a rede Nativa não pode usar essas vinhetas, mesmo se for uma afiliada, mas, por exemplo, a Grande Serra FM pode usar essas vinhetas junto com o Evo 3.0. E esse outro pacote que você falou, o pacote Mega, está sendo utilizado pela Mega de Ribeirão Preto. E ainda por cima tem algumas outras rádios que estão utilizando. Por exemplo, Sucesso FM ou ainda Pop FM. Ao usar esse pacote, já falou de que formato, estilo, gênero musical está utilizando e quem essas vinhetas estão se referindo. E se eu não me engano, eu acho que você produziu 3 pacotes com o nome Nativa. Um em 2012, outro em 2014 ou 2015... mais um em 2018 e um mais recente em 2021. Como é que vocês começaram a produção dos pacotes Nativas baseado naquele alto astral, a referência da música sertaneja, no estilo gênero musical que essa rádio passa e o nível de audiência que essa rede recebe em todo o Brasil? Como é que você começou essa série? Assim como você fez em vários outros pacotes de estação e tudo mais pela Audio Studio. Como ele disse, a gente batiza os pacotes de acordo com o que o mercado estiver comprando. Então o mercado hoje está mais sertanejo, é mais hits. Então o tipo de rádio que nós vamos nos espelhar para fazer vai ser uma rádio que tenha referência a nível Brasil com esse estilo de música e de vinhetas, entendeu? Se você prestar atenção na rede Nativa, as vinhetas são um pouco mais melodiosas, um pouco mais românticas. Mas aí para o nosso pacote, nós optamos por fazer vinhetas um pouco mais para cima, mais alegres, porque a gente não está só no mercado de Uberlândia, de Minas ou de São Paulo. A gente está ocupando um espaço hoje do Brasil todo. Então tem clientes com pacote Nativa hoje em todo o Brasil. Tem que ser um pacote que se encaixe bem em Goiás, em São Paulo, Minas ou no Sul.
Então com astral, com muita energia e assim por diante. E acredito que mais algumas rádios podem utilizar o pacote nativa mais pra frente, como por exemplo a nova Top 90, essa do Rio de Janeiro, que vocês fizeram a demonstração com as vinhetas que estão sendo de uso demonstrativo pela Vox 90 de Americana de São Paulo, porque vocês fizeram o Racing pacote para a Vox 90 e ainda por cima utilizaram algumas vinhetas do pacote Conquista Tá certo, correto. 2019. Acredito que a Conquista utilizam algumas vinhetas suas. Eu ouvi algumas delas ontem quando eu estava sintonizando a Conquista. Sim. Se eu não me engano era o Radio Evolution e também o pacote Nativa. Outra rádio que eu gostaria que eu utilizasse esse pacote Nativa é a Sucesso FM, lá de Goiânia, e ainda por cima uma rádio hits, uma rádio sertaneja lá de sendo a cidade. Ah, já sei. O nome da rádio que poderia usar esse pacote. Ó, tem muitas outras. Tem Educadora, tem a Cultura. Talvez a Terra FM pode usar esse pacote, aqui tem vinhetas parecidas com a Nativa. O meu interesse, o meu intuito é que o maior número possível de rádios e emissoras venham para Audio Studio e escolham algum dos pacotes. E a gente está sempre trabalhando para levar novidade, lançamentos novos, para que as rádios também renovem a plástica, tenham o interesse de renovar, porque vai dar uma alegria e um gás para os locutores e também para os ouvintes, porque se você tem uma vinheta nova no ar, vai ser mais interessante a plástica produzida com a música e aquela vinheta, o shout, o ID de hora certa e assim por diante. Eu conheço muito bem os shouts. Você utiliza para falar nomes de locutor, para falar o nome da rádio no meio das vinhetas, ou até mesmo para falar aquilo, prêmios, promoção. Sim, o shout é dar um gás na chamada ou para carinho de música. Sucesso, né? Em primeiro lugar. Justamente. O shout tem toda essa característica. Band Zap. Essas coisas aí, espaço na programação. Sim. As rádios ecléticas eletrônicas não usam tanto, mas é mais as populares e as hits, as sertanejas, como você falou. Não, as rádios ecléticas usam também, só que o que muda é a forma de cantar. Então, se você ouvir a Jovem Pan na parte musical, ela tem vinhetas cantadas com shouts. Jovem Pan, Jovem Pan! Ela tem isso, mas é a forma de usar. De repente, numa rádio mais popular, mais hits, ela vai estar num momento de uma chamada diferente. Entendeu? Uma chamada diferente e talvez mais alta astral também. Mas sim, a Jovem Pan já usou vinhetas com shouts. Por exemplo, do CD que eu estou escutando no meu rádio em casa, eu ouvi um shout de uma galera jovem dizendo Jovem Pan. O público que eu ouvi a rádio naquela época eram os adolescentes que cantavam naquela época em que se chamavam Jovem Pan 2. Só que agora são outros jovens e mesmo assim vai fazer o mesmo shout. E muitos dos shouts que a Jovem Pan fizeram, além desses jovens brasileiros, foram também os caras da Jam Creative. Sim, mas tem muito tempo que a Jovem Pan não usa mais vinhetas da Jam. Agora só Real World, que eles mudaram. A audiência da Jovem Pan envelheceu. Ela está focada mais em notícias. Então é um público mais adulto agora, né? Se ela está mais focada em notícias, eu me lembro de um dos pacotes de trilhas, não assim vinhetas cantadas, mas assim mais trilhas, porque não tem nenhum vocal, mas mesmo assim ele foi produzido pela mesma produtora que faz as vinhetas cantadas da Jovem Pan FM, é a mesma Real World sempre. Ele fez o pacote WTOP para WTOP FM de Washington DC, uma das mais ouvidas junto à WMAL, que também utiliza vinhetas de uma produtora concorrente, a TM Studios de Dallas, Texas. E esse pacote também estava sendo utilizado como base para Jovem Pan News, que agora é um canal de TV por assinatura, Jovem Pan News TV, que está na Claro TV+,
que um pouco tempo antes ela era a Claro Net, por causa dessa transição e fusão entre a Claro e a Net, que é a operadora antiga antes de ela virar Claro. E só que a Jovem Pan não pode utilizar esse pacote como de exemplo. Como você falou, ele também pode ter o uso do pacote News que você produziu na Audi Studio. Mas eu acredito que não é só a Jovem Pan. Várias outras rádios jornalísticas também podem usar o pacote News. Tanto podem como tem. A gente tem várias emissoras hoje ou programas de notícias usando as vinhetas. Uma dessas rádios que poderia fazer grande uso dessas vinhetas suas, se quiseram parar de produzir com a RBS Studio para suas trilhas jornalísticas, é do seu pacote News. Eu quero conhecer muito mais o que vocês fazem no seu estúdio e ainda por cima conhecer as vinhetas que você produziu para cada estação, dia especial, momento do ano. Foi um prazer enorme te conhecer. Mais informações eu vou visitar no site da Audi Studio e também visitar o estúdio. Então é isso, galera. Fique sempre atento às novidades, me sigam nas redes sociais e tamo junto. Até o próximo My Station. Tchau, tchau.